Este é o canal do Vovô Moleque e hoje nós vamos falar sobre o irmão do Jorel. No tempo do vovô! Ah, no meu tempo não existia o irmão do Jorel, não. Mas esse cabelinho dele assim, todo enroladinho, me fez lembrar de um desenho que era os Globetrotters. Eles eram jogadores de basquete fantásticos e ainda se transformavam em super-heróis. Era muito legal. E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais do irmão do Jorel. E eu duvido que alguém aqui vai acertar todos os 10. Se alguém conseguir, deixa nos comentários pro vovô. Número 10. E vamos começar com um sujeitinho de 12 anos de idade e que vive causando confusão. Esse tá facinho, né? É o Billy Doidão. Esse valentão aí vive repetindo de ano na escola e usa sempre roupas de couro. Vê se toma jeito, Billy Doidão. Número 9. Em nono lugar, uma linda menina de cabelos loiros que estuda na sala do irmão do Jorel e que tem 9 anos de idade. Já sabem? Isso mesmo, a Ana Catarina. Ela é muito popular na escola e o irmão do Jorel é um pouco apaixonado por ela, né, pessoal? Que bonitinho. Número 8. E agora uma menina de 8 anos muito inteligente e que sempre vê o lado bom de tudo. Já posso falar, né? É a Lara! Essa belezinha é uma amigona do irmão do Jorel e eu adorei a bicicleta dela em formato de foguete. Que demais! Número 7. Em sétimo lugar, uma senhorinha que adora filmes de ação e vive com pirulito na boca. Que molezinha! É a vovó Gigi! Ela é a vovó do irmão do Jorel por parte de mãe e é uma senhorinha muito da estressadona. Deixa disso, vovó Gigi! Número 6. Chegou a vez de uma senhorinha que adora cuidar dos seus patos e também das suas plantinhas. Vocês já sabem, pessoal! A vovó Juju! Ela é a vovó do irmão do Jorel por parte de pai e é uma vovozinha muito gentil com seus netinhos. Muito bem, vovó Juju! Número 5. Em quinto lugar, um sujeito que vive no mundo da lua, sendo um adolescente que se confunde o tempo todo. Nossa, facinho demais! O Nicolau! Ele é o irmão mais velho do irmão do Jorel e é muito do atrapalhadinho. Tadinho! Número 4. E agora é a vez de um dos personagens mais maluquinhos, que é um jornalista e adora teatro. Eu que já sei quem é o Sr. Edson. Ele é o papai do irmão do Jorel e já foi membro de uma banda antiga. Que sujeitinho estranho. E agora uma paradinha pra fazer o... Intervalo do vovô! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal do Vovô Moleque crescer ainda mais. Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição, eu vou ficar muito feliz. E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que o vovô postar um vídeo novo. E além de encontrar o vovô aqui no YouTube, vocês podem me enviar um e-mail no vomoleque@gmail.com e também encontrar o vovô nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter. Pronto, vamos voltar para nossa programação. Número 3. Em terceiro lugar, a dona de uma academia de dança e também professora de balé. Ah, tá muito molezinha! A dona da Nusa! Além de ser uma excelente mamãe, ela ainda é uma tremenda motoqueira. Que demais! Número 2. Em segundo lugar, um garoto de 12 anos, de cabelos longos e sedosos, e que as meninas são muito apaixonadas. Quem aqui já sabe? O Jorel! Ele é o irmão do meio, e até agora eu não entendi por que ele não fala nadinha no desenho, pessoal. Por que será? Número 1. Em primeirão só podia ser ele, aquele que está descobrindo as novidades do mundo aos pouquinhos e que ninguém sabe o nome verdadeiro.
Muito facinho, o irmão do Jorel. Ele é o filho caçula dessa família muito da maluquinha. Ah, eu adorei conhecer todos os personagens do irmão do Jorel. E chegou a hora de ver como é que ficou Mural de amigos do vovó. Eu quero muito agradecer a todas as crianças que mandam fotinho pro e-mail do vovô. Meu coração explode de felicidade. E eu vou começar aqui com o meu amigão do peito, que é o meu parceiraço, o meu sócio, o Daniel do Rio de Janeiro. Ele tá aí com roupa de Star Wars, com a espada. Que demais, Daniel. Quem mandou a fotinho dele foi a mamãe, a Carol. Tô esperando o vídeo de vocês, hein? Fiquei curioso. E na sequência, outro amigão do vovô, que é o Jadson. Ele é de Curitiba, Paraná, tem 6 aninhos e tá aí na foto numa gangorra. É isso, Jadson? Quem mandou a fotinho dele foi a mamãe, a Ellen. E na sequência, esse fofurinha do Matheus, que tá aí sentadinho assistindo televisão. Será que tá vendo o vovô moleque? Não sei. Quem mandou a fotinho foi a Silene. E pra fechar com chave de ouro, esse meninão bonitão, que é o Pietro. Tirou a foto aí no fundo com o vovô, que demais. Adorei, Pietro. E quem mandou a fotinho foi o papai, o Pedro. Um abraço enorme pra vocês, meus amigões. E se vocês também querem aparecer no mural do vovô, peçam pro papai e pra mamãe mandarem um e-mail pra mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho. E vamos começar com as charadinhas que já são um sucesso aqui no canal do vovô. E quem começa é o Eduardo Soares, que é meu parceirão do peito, que deixou aqui uma charada. Qual é o resultado do cruzamento de uma cobra com porco-espinho? Um cruzamento de uma cobra com porco-espinho, que maluquice! E até agora ninguém acertou, pessoal. Eduardo, ajuda a gente, manda a resposta, por favor. E a família JJD, que tá sempre aqui no canal do vovô, me avisou que o nome dele é João Vitor. Muito bem, João Vitor. Tá pedindo salve aqui pra mamãe dele, tá dado. E deixa também uma charadinha. O que é o que é? Por que as plantinhas não falam? Porque as plantinhas não falam? E a resposta é fácil, porque elas são mudinhas, que demais! E quem acertou foi o YG Espíndola, o Kids Infantil Luiz Felipe e o Gleidson Cauê. Muito bem, pessoal! E o Gabriel The Logs Channel também entrou na brincadeira. Ele pediu um salve pros priminhos dele, o Arthur e a Júlia, e deixou um que é o que é. O nome de um menino do chapéu azul. E 2 crianças acertaram a resposta, que é o YG Espíndola e o Guilherme TV. É muito fácil, é o Pocoyo, pessoal! E o Gleidson Cauê, que é meu parceiraço do vovô aqui, deixou uma charadinha muito difícil. Uma cobra de várias cabeças que foi derrotada por Hércules. Quem é ela? Isso aqui é mitologia, pessoal. Uma cobra de várias cabeças que foi derrotada por Hércules. Eu não sabia a resposta, mas quem me ajudou foi o YG Espíndola. A resposta é Hidra de Lerna. Muito bem. E o YG Espíndola, que já é sócio aqui no canal do vovô, tinha deixado uma pergunta na semana passada. Uma estrutura gigante onde cabe diversos animais do mundo. E como ninguém acertou, o YG ajudou a gente aqui. A resposta é a Arca de Noé. É claro que é a Arca de Noé, pessoal. E o YG Espíndola tá demais e deixou outra charadinha. Posso ser comestível ou decorativo? Em outubro, fico com aspecto assustador. O que é? E muitas crianças responderam, é abóbora, pessoal. Tá chegando o Halloween. Foi a família JJD que acertou, o Kids Infantil, Luiz Felipe e o YG Espíndola. Muito bem. E a sequência de salves da semana começa com uma pessoa muito especial e que mora no coração do vovô. É a Manu Gatiatuber Fofurinha. Ela contou pro vovô que tá doentinha, mas fica tranquila, Manu. Pode acreditar no vovô que você vai melhorar já já. Pode confiar. Um salve pra Ana Barbosa, pro canal Diverte-se, que tá pedindo salve pro irmãozinho e pra mamãe. Outro salve pra Célia Ribeiro, que pediu pra amiguinha Luísa. Um salve pra Confederação Brasileira de Futebol, pro Emanuel Silva, pro Epic 2, que é o meu amigão Davi. Outro salve pra Esmeralda Veloso, pro Gabriel Rei, pro Gabriel Animations, que tá pedindo Plantas vs Zumbis. Pro Super Globinho Oficial, que é o meu parceiraço do peito. Eu confundi, chamei você de menina, que é isso? É menino. Não esqueço mais, Super Globinho Oficial. Um salve pro Gormlums Bom TV, que é esse nome que eu amo e que tá pedindo brinquedos do McDonald's. Outro salve pro Heitor Batista, que tá pedindo salve pras 2 priminhas, a Nicole e a Luíse. E também pro primo dele, o Gabriel, tá dado. Um salve pra Ivone Camargo, pra Jeane Maria Souza. Um salve pro João Calabresa dos Doces, adorei esse nome. João Calabresa dos Doces, que demais. Um salve pro José Avelino Filho, pro MFK, que é meu parceiraço do peito, que tem um canal no YouTube, pessoal. Quem não conhece, procura MFK. Outro salve pra Miriam Gomes, pra sempre de olho, que tá pedindo salve pro irmãozinho Wesley e pra priminha Camila. Um salve pro Gabriel, que é netinho da Soraya. Outro salve pro Thiaguinho Cione, que é meu parceiraço do coração e tá pedindo salve pro priminho Joaquim. Um salve pro Tubinho Pez, que é meu parceiraço, que é o Jean. E pra fechar com chave de ouro, um salve pra Verônica Trindade. Um salve pra todos vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha.
dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque.